Fisioterapia pulmonar foi uma indicação médica para antes da operação, a qual Mara Moraes se submeteu. A cerimonialista fez abdominoplastia, cirurgia estética para melhorar o visual. Após a gravidez, por mais que a gente tenha uma atividade física, cotidiana, que a gente cuide da alimentação, termina que o corpo não fica muito legal. No meu caso, após a gravidez, teve uma certa flacidez que incomodou. Então a decisão foi essa, estética mesmo. O pós-operatório foi sofrido, recheado de dor e medicamentos. O que me incomodou foi as reações, alguns incômodos que foram causados após a cirurgia, como eu ter que dormir 15 dias sentada, ter que caminhar 15 dias curvada, porque eu não podia ficar ereta. É tanto que eu estou com 20 dias hoje que eu já fiz a cirurgia e continuo tendo dificuldade em manter a minha posição normal. Então, no início, gerou muita dor na minha coluna. A dor é consequência comum de uma cirurgia. A intensidade depende do procedimento. Toda cirurgia, ela implica em dor. Então, no pós-operatório, imediato, deverá o paciente ficar sob os cuidados do anestesiologista ou de alguém relacionado que está relacionado com a dor, com o serviço de dor do hospital, para evitar essa dor. O médico explica que o comportamento do paciente no pós-operatório tem influência direta no incômodo. Se você tem o cuidado desse paciente não sentir essa dor, sentir o mínimo de dor possível, porque hoje nós já dispomos de um arsenal muito grande para combater as dores, isso aí leva um pós-operatório bem melhor. Sigam tudo que os médicos orientarem, porque a orientação deles é primordial. Eles estão sabendo o que foi feito e o que pode ser feito para evitar que certas complicações ocorram. Mara ainda tem dificuldade para se manter totalmente ereta. Para minimizar as dores e acelerar a recuperação, segue rigorosamente as recomendações médicas. Eu só vou poder voltar a fazer minha atividade física leve, uma caminhada após 30 dias. E pegar no pesado mesmo, que é o que eu gosto, só após os 3 meses. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Hermes Daniel, que é anestesista, especialista em dor lá do São Marcos. Tudo bem, doutor? Tudo Hermes? bem, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Ele até estava comentando aqui a matéria, né? Cirurgia é cirurgia, né? Não tem como não doer. E o pós-operatório é importantíssimo, é o fundamental da história. Às vezes, não, faz a cirurgia e sai caminhando normal, mas não é assim dá, né? Não dá. Não dá. É um corte, tem ponto, tem tudo. E pensa num troço que incomoda é dor, doutor. Verdade. Mas dá para se livrar dessa dor do pós-operatório? Dá sim. Hoje as prerrogativas tanto do Ministério como do CRM, das sociedades de medicina, é que seja tratado e até mesmo prevenido a dor pós-operatória. E a dor pós-operatória, fundamentalmente, o que você tem que fazer? O paciente tem que fazer uma consulta anestésica antes. Para quê? Para que seja planejada a analgesia. Às vezes no hospital... Às vezes o senhor quer dizer assim, que tem medicamento que funciona para um paciente e não funciona bem para o outro? Isso. E cada paciente cada paciente é diferente de um outro. As cirurgias são diferentes. O estado fisiológico e patológico dele naquele instante é diferente. Então você tem que fazer uma estratégia para que você trate a dor dele. E outra, você tem que começar a prevenção da dor. Você usa hoje, a gente já usa, além de anti-inflamatórios, que se chama analgesia multimodal, você usa anti-inflamatórios, usa anticonvulsivante para prevenir essa dor pós-operatória. Porque a dor pós-operatória, se ela não tratada devidamente, o paciente pode evoluir para uma dor crônica. Então, no consultório da gente, a gente faz no Hospital São Marcos, aparecem muitos pacientes com dor abdominal, já passado por laparoscopia, por laparotomia, e ele tem uma dor crônica pós-operatória. Provavelmente ele não deve ter sido tratado convenientemente. Claro, doutor, um outro problema também é que às vezes o medicamento pode se tornar necessário, assim como um vício. O medicamento também pode ser um fator de você precisar tomá-lo regularmente, e aí é crônica a dependência de medicamentos. Esse é um cuidado também que se tem que ter? Sem dúvida, mas você usando hoje os medicamentos, que os opioides, que são os derivados da morfina, que são os medicamentos mais indicados hoje no tratamento da dor, junto com anti-inflamatórios,
com neurolépticos, com antidisléptico e tal. Mas a gente tem esse cuidado. E o tratamento da dor já é demonstrado que se ela for bem tratada no pós-operatório, você não vicia ninguém. Mesmo a morfina. Você não cria dependência? Não, se você tratar, normalmente não cria. Eu convivo com isso já há 28 anos. Você tem por outros usos indevidos. Tem drogas como a meperidina que você não pode dar no paciente. Com 2, 3 doses você já vicia o paciente. Então tem as drogas que você usa. E geralmente esse tratamento de dor você faz com bloqueios, você faz com anti-inflamatórios, você faz com bombas. Eu uso muito lá no hospital PCA, que é analgesia controlada pelo paciente, que é analgesia que é um computadorzinho que você coloca uma maquininha e o paciente mesmo se administra a dor. Ele administra a medicação e trata a dor. No caso da nossa personagem ali, doutor, ela fez uma abdominoplastia, disse que um mês ainda está sentindo dor. É normal, faz parte do procedimento? Ou olha, depende de cada Não, provavelmente pessoa? Você poderia ter feito medicações e técnicas dela para ela não estar sentindo dor até hoje. Porque às vezes os colegas dizem, não, você tem uma ideia, antes de falar, apesar do tratamento que se faz de dor no mundo inteiro, na dor pós-operatória, a incidência dela ainda é 60% dos pacientes tratados. Você tem uma ideia que a gente não se preocupa muito com dor. O que leva mais um paciente ao hospital é dor. Então, os próprios colegas médicos, é um alerta, nós temos que tratar a dor. Vamos no anestesiologista ou profissional especialista em dor. Trate meu paciente. O que nós vamos fazer para a dor? Ninguém é obrigado a conviver com dor, né, doutor? Nem o paciente, pelo contrário, ele tem o dever de não ter dor. O paciente que não trata dor no hospital, você baixa a imunidade dele, você aumenta, desequilibra ele metabolicamente. O sistema nervoso autônomo é extremamente catabólico. Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar a pressão, ele não consegue respirar direito. A autoestima vai lá embaixo. Sem dúvida, depressão. Isso é comum, depressão. Essa paciente é exatamente a figura do paciente que não trataram dor dela direito. Doutor, eu quero aproveitar aqui antes dos telespectadores. E quem tem dor crônica, doutor? Olha, hoje tem gente que sente dor todo crônica. dia. Eu sou um, por exemplo, que é dor neuropática. Isso. Mas existem outros tipos de problemas também que levam à dor crônica. Isso a gente... Como é que faz? Não, toda dor neuropática ou dor crônica que a pessoa tem, você tenta aliviar, tratar. Hoje nós temos técnicas para fazer isso. Drogas, bloqueios, tratamentos com psicoterapia, com fisioterapia. É como se fosse um tratamento global do paciente. Não só o paciente chega, não, nós vamos fazer uma droga, não. E a gente consegue, Amadeu, com muitas técnicas, melhorar muito o padrão de vida. A fibromialgia, a dor crônica, você consegue melhorar muito o paciente, enxaqueca, dor lombar. A Elza está dizendo aqui, fiz uma cirurgia de abdômen há 3 meses. Ainda sinto dor. É normal, doutor? Não, eu acho que ela não é normal. Eu acho que ela deve voltar no médico e avaliar. Essas cirurgias abdominais, ela não falou, mas um exemplo bom é a hérnia inguinal. É uma cirurgia muito simples, fácil de realizar. Não é fácil, não. Para fazer bem feito, ela não é fácil fazer, mas é muito simples. Não? E ela tem uma incidência de dor de 55% a 75% de dor crônica. Quer dizer, ela transformou a dor dela aguda em dor crônica. Porque talvez não tenha sido bem feito. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um plano chamado Plano FIRE. Os planos de saúde observaram que tinha muito paciente entrando com processos contra os médicos, contra os planos de saúde, porque ele tinha um dor pós-operatória. A hérnia tratava, mas continuava com dor. Então, eles estão, praticamente, os médicos estão treinando a fazer cirurgia por microscópio, para evitar lesão daqueles 2 nervos da hérnia inguinal. O ilho inguinal, da hérnia inguinal, que é o ilho inguinal e o ilho hipogástrico. A Cláudia está perguntando aqui, doutor, que vai fazer uma cirurgia cesariana, que tem pouca resistência à dor, e ela quer saber mais ou menos quanto tempo ainda vai sentir esses efeitos dos cortes da cirurgia, vai sentir dor durante quanto tempo? Dá para fazer uma previsão? Não, dor é muito subjetivo, mas a cesariana é perfeitamente, a gente inibe perfeitamente a dor pós-operatória. Uma paciente em casa, né? Olha, não, e tem que ir para casa com a medicação eficaz. Isso é fundamental, eu trabalho na maternidade, eu digo muito isso. É importante você continuar o tratamento da dor na residência. Como é que uma pessoa faz uma cesariana, uma incisão extensa, como é que ela tosse? Como é que ela amamenta? Como é que ela espirra? Como é que ela defeca? Se ela tem medo de abrir a barriga, medo de doer. Então ela tem que ser tratada, evidentemente, dessa dor. No pós-operatório é fundamental continuar o tratamento em casa.
Doutor, quero agradecê-lo pela presença Obrigado, aqui com a Amadeu. gente. Obrigado. Muito obrigado.